Aleluia, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vocês sabem o que significa aleluia? Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar? Pode falar. Sim. Mas aleluia, ele é um elogio que nós damos ao Senhor. Então não fique com vergonha de falar aleluia, porque você está elogiando o Deus Todo-Poderoso. Quando sai um aleluia da tua boca, você está exaltando o nome de Deus. Você está engrandecendo o nome do Senhor. Você está dando elogios ao Senhor, e elogios sinceros, porque Ele é digno de ser louvado e adorado. Amém ou não amém? E quando você glorifica Deus, você está dando glórias e honra ao Deus Todo-Poderoso. Então a nossa igreja, graças ao bom Deus, nós damos glórias e aleluia. Então não fique com vergonha em exaltar o Senhor. Se cada trecho da mensagem penetrar no teu coração, fale aleluia. Se cada palavra ali você sentir a vontade de glorificar, faça isso, porque você não está fazendo para mim, você está fazendo para o Senhor. Então não se cale, amém? Abra a palavra do Senhor lá em Oséias, no capítulo 6. Quando a pastora me chamou para pregar, no meio da semana, o Senhor, eu pedi a Ele uma palavra. E o capítulo de Oséias, ele foi um devocional. E o Senhor, Ele ministrou muito ao meu coração esse capítulo 6. E eu quero compartilhar com a igreja aquilo que Deus falou comigo, amém? Oséias capítulo 6. O tema da mensagem que Deus me deu, Raul colocou? Diz assim: Deus quer conhecimento e não sacrifício. Você pode repetir isso? Deus quer conhecimento e não sacrifício. É interessante, né? Que todo mundo sentou do lado de cá. Vocês estão igual lá na Chile, gente. O outro canto fica tudo vazio. Mas amém. O tema diz: Deus quer conhecimento e não sacrifício. Diz assim o texto: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva, como a chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó rei? Não, que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho na madrugada que cedo passa. Por isso, os abati no meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão à luz. Pois a misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Nós já oramos. Amados, o profeta Oséias, ele manda um recado muito forte para o povo de Israel, mas esse recado ele se estende até hoje, nos dias de hoje, nas nossas vidas, e esse recado ele vai se estender até que o Senhor venha. E não é só para Israel que o profeta Oséias ele fala no livro todo. Aliás, a Bíblia toda ela vai falar conosco até que Jesus ele volte. E no capítulo anterior, que é o capítulo 5, porque para poder entender a história, né, eu tive que dar uma lida no 5, porque para a gente poder entender o contexto. E no capítulo anterior, nós vemos que ali, o povo de Israel, Oséias ele estava ali para decretar um juízo, porque o povo andava meio torto ali. E era uma época de apostasia,
Era uma época que estava havendo uma política ali, estava uma situação bem difícil para Israel naquela época. E eles estavam num tempo ali de condenação, onde Deus estava mandando Oséias para ali, para falar com o povo, né? Para o povo se arrepender, porque Deus ele sempre faz isso. Ele sempre usa os profetas, Deus ele sempre usa os seus, para que o povo, para que Deus ele use a pessoa, para que o povo ele venha se arrepender. E o livro de Oséias é uma dos primeiros obras, né, que descreve a comparação, eu não sei se vocês já ouviram falar, da infidelidade conjugal. Que ela tem uma comparação da infidelidade do povo de Israel como um conjugal. Porque quando nós sabemos que Oséias, né, o profeta Oséias, ele casou com uma mulher infiel. Quantos sabem disso? E uma mulher prostituta. Então tem essa comparação, porque muitas das vezes o povo de Israel, eles foram infiéis com Deus. Isso se estende até hoje, porque muitas das vezes nós permanecemos infiéis com Deus. E naquela época, o livro ele foi escrito num tumulto muito grande. E quando chega lá no versículo 5, no capítulo 5 do verso 15, Oséias ele tem um lembrete que Deus ele fala assim: olha, eu vou me retirar até que o povo veja a necessidade de arrependimento. Olha só que forte. E às vezes a gente não entende como que Deus ele trabalha. Porque, amados, eu entendo, eu creio que você também entende. O conhecimento ele é tudo na nossa vida. Amém ou não amém? Se você quer ter uma profissão, você vai estudar, não é isso? Você precisa de um conhecimento para aquilo que você vai estudar e para aquilo que você vai se profissionalizar. Então você precisa de um estudo. E para você também servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você precisa de estudo. Você precisa de conhecimento. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que nos outros países lá fora, na China, por exemplo, já está sendo proibido Bíblia. E acho que já tem até um tempinho isso. Celular na Bíblia, está tudo proibido, não pode. E nós somos um país ainda livre. E infelizmente, né, o nosso governo, ele faz alianças erradas que mais cedo do que a gente pensa, isso vai acabar acontecendo também no nosso país. E se a gente não conhecer isso aqui, vamos dizer que amanhã chega uma lei aqui no Brasil que está proibido Bíblia. E aí? Se tu não conhece isso aqui, porque quando nós conhecemos, fica no nosso coração, fica na nossa mente, amém? Então está guardado com você, você vai morrer com aquilo. Agora, se tira isso aqui da nossa vida e você não tem o conhecimento do que está aqui, como que nós vamos se virar? Se eu não conheço a palavra de Deus. Qualquer um vai dizer uma coisa para mim e eu vou acreditar. Porque eu não vou saber discernir se a pessoa realmente... Porque quando o pastor ele prega, alguém prega, que você fica meio na dúvida, o que nós temos que fazer? Vou lá na Bíblia ver se é isso mesmo que está escrito. Não é assim que funciona? Não vai ter. E isso já está quase chegando aqui, porque eu estava vendo uma entrevista no YouTube, que eles estão arrancando os conteúdos dos que falam sobre a Bíblia. Dependendo da pregação, eles estão tirando do ar, tá? Já está chegando aqui. E nós não estamos nem percebendo, igreja. Nós estamos preocupados tanto com as nossas coisas, com os nossos afazeres, que nós estamos esquecendo de buscar o conhecimento de Deus. E o texto no versículo 3, ele vai dizer: conheçamos
e prosseguimos em conhecer. Por isso que eu pedi o Ministério de Louvor para cantar esse louvor. Eu quero conhecer Jesus, porque na realidade nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter o entendimento que se eu não conheço a verdade, que é a palavra de Deus, eu vou ser enganada com o anticristo. Ele vai me enganar fácil. Eu vou ser um alvo muito fácil. E como que eu vou me alicerçar? Eu vou fazer alianças erradas? Se eu não conheço os textos, se eu não conheço quem é Jesus, se eu não conheço aquele que deu a vida por mim, como que eu quero morar com alguém no céu, uma vida eterna, se eu não conheço? Eu conheço só de ouvir? Eu conheço só do pastor pregar? Eu conheço só dos louvores? Ou eu tenho aquele meu tempo que eu vou lá e vou ler e vou meditar, e aquela palavra ela vai penetrar no meu coração e eu vou viver aquilo até que o Senhor venha? Amados, o profeta Oséias, ele nos trouxe um grande recado através desse texto. Um recado de Deus que é para as nossas vidas. E o Senhor, ele começa dizendo assim, olha, voltemos ao Senhor. O Senhor nessa noite, ele está querendo dizer assim, olha, eu preciso de disciplina, igreja. Porque, igreja, quando nós estamos em disciplina com Deus, eu sei quem eu estou agradando. Eu sei para quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que eu vou ter disciplina na minha casa. Eu sei que eu vou ter disciplina no meu emprego. Porque muitas das vezes o que nós somos em casa, nós não somos na igreja. Ou vice-versa. Nós precisamos ter disciplina e mostrar para quem está lá fora que nós somos um povo diferenciado, sim. Que nós não somos todo mundo. Que nós somos, nós temos a marca de Cristo. E por eu ter a marca de Cristo, o meu comportamento ele precisa ser outro. E o Senhor ele fala, olha, voltemos ao Senhor. É um convite. O Senhor ele nessa noite ele está nos exortando a buscar a Ele, igreja. Nós precisamos voltar, nem que for ao primeiro amor, entende? Nós precisamos tirar o nosso eu, de achar que nós conhecemos o suficiente Deus, que o que eu conheço já está bom. Nós precisamos tirar isso do nosso coração, porque quanto mais eu conheço Deus, menos eu entendo que eu não conheço Ele, e mais eu entendo que eu preciso conhecê-lo. E essa é a verdade que tem que ser nossa. Eu acho que eu conheço, mas na verdade eu não conheço nada. Porque a todo dia Ele se revela de uma forma diferente. A todo dia a palavra dEle ela vai falar de forma diferente. A todo dia o Senhor ele vai ter um encontro contigo diferente. O encontro nunca ele é o mesmo. E o Senhor ele diz nessa noite que Ele precisa que nós venhamos reconhecer Ele. Que nós precisamos buscar Ele de todo o coração. Ali Deus está virado com Israel. Sabe por quê, igreja? Se você ler, eles vão falar assim, olha, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Que Deus é esse que vai me ferir, né? E depois vai me curar? Você parou para pensar? Ali o povo, ele tinha perdido a confiança em Deus. E muitas das vezes, quando nós perdemos a confiança em Deus, Deus ele não quer te perder. Deus ele nunca vai querer perder a amada igreja dele, a noiva dele. E aí, às vezes é necessário a gente cair de um buraco. Às vezes é necessário a gente acontecer algo trágico na nossa vida, para que às vezes a gente acorde, porque tem pessoas que só acordam quando cai de verdade. Tem pessoas que só acordam para Cristo quando ela está lá bem ruim na vida, e aí ela tem aquele despertamento.
Porque a incredulidade está no coração, a infidelidade está no coração. A gente às vezes acha que conhece Deus, mas nas horas das adversidades a gente vê que a gente não conhece nada, porque a gente entra em pânico, a gente entra em desespero. E a gente fica naquela oscilação. Uma hora eu tô, outra hora eu não tô. Uma hora eu tô firme, outra hora eu não tô. Então naquela época Deus ele era juiz e continua sendo juiz. Só que Jesus, Deus ele enviou Jesus. E quando ele enviou Jesus, nós estamos no tempo da graça. Então nós ainda temos entre aspas, tá? Um alívio. Mas Deus ele continua sendo o mesmo. De ontem, hoje, sempre será igual. Ele vai continuar sendo o juiz. Mas hoje nós temos Cristo, que intercede por nós. Nós temos o auxílio do Espírito Santo, que nos ajuda na caminhada, na perseverança, do convencimento do pecado. Olha a diferença. Que Jesus ele subiu ao céu, mas ele falou, deixa o Espírito Santo, que ele é o Consolador. E é ele que nos convence do nosso erro, é ele que nos convence do nosso eu. Mas se eu não busco em conhecê-lo, ele não vai mudar nada na minha vida. Se eu não busco ter uma intimidade com o Espírito Santo, ele não vai mudar nada na minha vida. Porque o Espírito Santo ele não vai falar com quem está morto. Ele vai falar com quem está vivo. Com quem tem ouvido. Mas é com quem tem ouvido espiritual, igreja. Porque Deus ele trata no nosso espiritual. Ontem eu ouvi uma palavra que gravou no meu coração. Tudo começa aqui dentro. É aqui dentro. É aqui dentro. Se eu não entendo aqui, não vai mudar nada. Pode vir quem quiser falar, eu não vou mudar. Agora quando a palavra ela entra aqui, ela guarda aqui dentro do meu coração, ela traz uma transformação de dentro para fora. Às vezes nós estamos lindos, maravilhosos, radiantes por fora, mas estamos podres por dentro. Porque nos falta conhecimento de Deus. E o Senhor ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer exatamente isso. Eu quero conhecimento, eu não quero sacrifício. Muitas das vezes nós saímos dos nossos lares com muito frio, com chuva. E aí você fala assim, eu queria ficar em casa mesmo, porque eu não estou com vontade. Eu só vou lá porque se eu não for vão ficar me perguntando. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Você está sacrificando a vontade da carne que era ficar em casa. Agora quando você fala assim, olha, eu sei que está frio, mas o fogo do Espírito Santo ele vai me aquecer. Eu vou botar quantos agasalhos for preciso. Eu vou me agasalhar dos pés à cabeça, mas eu vou lá cultuar o Senhor, porque o meu espírito precisa disso. A minha vida precisa disso. O meu casamento precisa disso. O meu trabalho precisa disso. Eu preciso do fogo, do arder do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. E Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A diferença é que hoje nós vivemos no tempo da graça. Então Jesus ele rasgou o céu quando ele subiu, o véu foi rasgado. E nós hoje temos o livre acesso para falar com o Pai. Essa é a grande diferença. Eu não preciso de nenhum sacerdote para interceder por mim. Eu mesmo dobro os meus joelhos. Eu mesmo falo, Pai, pequei, tu me perdoa, porque eu não vou fazer mais. Eu não preciso ligar para alguém. Eu não preciso ligar para nenhum sacerdote. Eu não preciso ligar para o meu pastor. Eu não preciso ligar para o Papa, para o padre, para ninguém. Eu mesmo dobro o meu joelho e falo, Pai, eu pequei, me perdoa, eu não vou fazer mais. A diferença da graça é isso aí, amados. Só que o Senhor, Ele não te força nada. Ele não vai te fazer nada, insistir com você nada daquilo que você não queira fazer. E Deus, Ele faz a ferida e Ele cura. O que o Senhor Ele está te dizendo é o seguinte: olha, eu quero te trazer para perto. Deixa eu ficar perto de ti. Deixa eu curar as tuas feridas. Porque muitas das vezes as feridas que estão em nós, fomos nós mesmos que caçamos, amados. E aí a gente vira e fala assim, poxa, mas onde Deus estava que Ele não viu que isso ia acontecer? Ele nem me avisou, Ele não usou alguém para falar comigo.
Mas muitas das vezes nós nos machucamos por causa de nós mesmos. É por falta de conhecimento. É por falta de amadurecimento. E nós aí acabamos nos afastando de Deus. É necessário nós reconhecermos quem é Deus na nossa vida. É necessário a gente entender que Deus, Ele é absoluto em tudo na minha vida. Você pode declarar isso nessa noite? Que Deus, Ele é o Deus absoluto, que Ele reina e governa sobre a sua vida. Amados, quando nós entendemos isso, nós não queremos mais nada. Oh, aleluia. Quando nós entendemos que Deus, Ele é tudo o que eu preciso, eu sou feliz do jeito que sou. Eu não preciso daquilo que o irmão tem, porque o que eu tenho é Cristo na minha vida. E se eu tenho Cristo na minha vida, basta. Eu não preciso de muito dinheiro. Eu não preciso ter o meu nome, em holofotes. Eu não preciso ter o meu status ali com milhares e milhares e milhares e milhares de seguidores, não. Porque eu tenho aquele que vela pela minha alma. Você tem aquele que vela pela tua alma. E quando nós temos Jesus como nossa essência, como o absoluto Deus de nossa vida, você não quer mais nada. Você já está satisfeito, porque o Senhor, Ele supre todas as tuas necessidades. E muitas das vezes nós falamos assim: nossa, mas como que Deus, Ele é ontem, hoje, sempre? O que Ele fazia lá naquela época, eu não tenho visto fazer tanto aqui, amados, porque nós estamos cegos e com o coração endurecido. Porque se eu sou dependente de Deus, e eu tenho Ele como o meu Rei absoluto, o meu Deus absoluto na minha vida, Ele vai fazer o extraordinário. Ele vai fazer nascer água da onde não tem água. Ele vai fazer brotar dinheiro da onde não tem dinheiro. Ele vai fazer brotar saúde da onde nós estamos enfermos. Ele vai fazer brotar felicidade aonde há tristeza. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, igreja? A disciplina, ela nos faz retornar ao lugar para Deus. A disciplina, ela nos faz retornar a voltar para Deus. O que acontece? No verso 4 e 6, vai dizer: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Eu quero te fazer uma pergunta. Até que nível você conhece Deus? Até que nível? Qual a tua profundidade do conhecimento de Deus? Eu sei que nós não vamos nunca conhecer Ele no profundo do que Ele é. Mas não tem um louvor? Quero ir mais fundo. É lá que o Senhor, Ele quer que a gente venha chegar. O nível mais profundo que a gente conseguir chegar de intimidade com Ele, é lá que Ele quer te ver. É lá que Ele quer que você se rasgue, que você se prostre, que você declare a sua dependência nesse lugar que Deus, Ele quer te encontrar. O Senhor, Ele não quer nos encontrar no lugar superficial, não, igreja. Porque o lugar superficial é para quem não tem intimidade. Nós que somos um povo que busca intimidade, é no profundo que Deus quer nos encontrar. Então, qual é o nível de conhecimento que você tem de Deus? Qual o nível que você se esforça para conhecer Deus? Qual o nível que você está para reconhecê-lo como Deus absoluto da sua vida? Deus, Ele quer conhecimento e não sacrifício. Não adianta nada a gente fazer jejum. Não adianta nada eu entrar em propósito com Deus, mas eu não conheço quem é o dono do propósito. Você consegue entender isso? O que adianta eu ficar 7 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias jejuando por algo que eu preciso da parte de Deus, mas eu não conheço para quem eu estou pedindo?
Precisamos dizer não à religiosidade. A religiosidade nos leva para o inferno. Jesus, ele não é religião. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É isso que ele é. Sabe quando nós somos religiosos, igreja? Nós somos religiosos quando eu falo que eu sou cristã, mas eu não tenho atitude de cristã. Eu sou religiosa quando eu aceito Jesus e o meu testemunho ele não tem transformação. Isso é religiosidade. A religiosidade vai nos levar para o inferno. Eu falo que eu sirvo a Deus, eu falo que eu sou da igreja tal, mas eu não vivo o evangelho. Religiosidade. Tem muita gente caminhando. Eu assisti um vídeo outro dia que estava Jesus e do outro lado estava o nosso adversário. E o vídeo, ele começou, todo mundo indo para as portas largas, mas muita gente. Aí tinha, o que me chamou a atenção muito, foi o homem no meio e duas mulheres, que é o adultério. Fora outros exemplos que tinha, que eu não vou citar para não dar problema na live. E todo mundo ia. E o tempo todo que eu vi ali o vídeo, eu não marquei o tempo, eu só vi uma pessoa entrando na porta estreita. E o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração, é isso que vai acontecer. Porque as pessoas estão vivendo uma religiosidade. Não adianta nada, amados, nós fazermos rituais de cultos lindos, maravilhosos, que nós saímos daqui radiantes, cheios da presença de Deus, momentâneo. É tudo momento. Eu vou pular, eu vou falar em línguas, eu vou fazer aqui, Deus ele vai mover o sobrenatural, mas quando eu chego amanhã, eu estou vazia. Eu estou fazendo tudo de novo. Nós estamos andando em cordas bambas, ao ponto que o Senhor ele quer te pegar firme e falar assim, olha, tenha disciplina na sua vida espiritual. É disciplina que eu quero. É obediência. Não é sacrifício. Nós não podemos vir para a casa do Senhor, igreja, com sacrifício. Nós precisamos vir para a casa do Senhor com um coração leve, feliz. Estou indo adorar aquele que vive e reina para todo sempre. É aqui que eu quero estar, não é isso que nós cantamos? É aqui que eu quero estar, algo assim, eu não lembro a canção. Aqui é o melhor lugar. Mas aqui é o melhor lugar naquele momento. Porque se verdadeiramente fosse o melhor lugar que nós queremos estar, amados, esse lugar aqui ele ia pegar fogo da presença de Deus. Porque o Senhor ele quer algo profundo. Ele não quer superficial. Deus ele não quer holocaustos. Ele quer bondade, misericórdia, obediência. O Senhor ele não quer que nós venhamos ter religiosidade. Ele quer conhecimento da sua vontade. Olha só. Você conhece qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você já parou para orar e perguntar, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Eu quero conhecer qual é a tua vontade para mim. Me fala qual é a tua vontade. Deus ele se irou com Israel porque eles não demonstravam misericórdia. Era um povo que não tinha misericórdia. E muitas das vezes nós não agimos com misericórdia com o irmão. O Senhor ele quer bondade. O Senhor ele quer amor. E a palavra de Deus diz que virá para nós como chuva. Todos os louvores que nós vamos entoar, que nós cantamos aqui, que fala de chuva, é a presença de Deus, é o Espírito Santo que ele quer te encher. É o Espírito Santo que quer trazer uma transformação na tua vida, uma renovação, um sustento espiritual. E às vezes nós só estamos assim, né?
E a chuva está passando para aquele que quer ser cheio. E a chuva está passando para aquele que quer ser regado. Enquanto outros estão lá assim, só superficial. E o outro está indo mais fundo, e está indo mais fundo. Enquanto outros estão só na superfície. E aí você chega mais lá na frente e você fala assim: mas por que fulano é tão assim ousado, usado? Por que Deus faz tanto na vida do fulano? Mas porque a intimidade dele é profunda. E o Senhor, Ele se agrada quando nós rasgamos o nosso coração e falamos assim: Senhor, eu quero ir mais fundo contigo. Eu quero mergulhar mais fundo. A chuva ela é essencial para a natureza. Assim também como ela é essencial para a natureza, ela é essencial para regar a nossa vida espiritual com Deus. O Senhor, para que Ele venha trazer essa visitação, Ele precisa nos encharcar com a presença dEle. E muitas das vezes nós estamos saindo aqui do culto enrijecidos, secos. As palavras de Deus vêm sobre esse altar, é ministrado, é falado, mas nós estamos ali, ó, grudado na cadeira, aprisionados. Amados, quem te aprisiona na cadeira não é Deus, não é o Espírito Santo. Quem te aprisiona no estado espiritual que de repente você está não é Deus, não é o Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele quer nos libertar, Ele quer nos trazer livre, mas livre para adorar, livre para fazer a obra dEle, livre para poder engrandecer o nome dEle. E nós mesmos nos prendemos. Nós nos prendemos com os nossos achômetros, com as nossas idealizações. Nós nos prendemos com aquilo que é pecado. E nós não conseguimos distanciar, largar aquilo. E o Senhor nessa noite Ele está dizendo assim: olha, igreja, volte para a minha presença. Às vezes nós achamos que estamos na presença, mas a nossa mente está vagando por aí. Às vezes nós achamos que estamos na presença de Deus, mas o nosso coração está longe. E nós precisamos trazer essa realidade para a nossa vida. E a metáfora alva e chuva seródia, ela promove uma esperança concreta de um arrependimento para a nossa vida. Nós precisamos, amados, retornar para Cristo de todo o coração. Mas Josi, eu estou na presença de Deus. Olha, eu não saí de lá da onde eu moro, gente. Deus não me deu essa palavra vazia. Com certeza Deus está tocando no teu coração e falando assim: olha filho, eu preciso que você tome um posicionamento. Eu preciso que você arranque essa cilada, esse investimento que o inimigo ele tem lançado na tua vida, te aprisionando. Eu preciso que você acorde, porque eu quero derramar a chuva sobre a tua vida. Eu quero reacender a chama. Eu quero te trazer para perto de mim de novo. Por isso que o versículo começa: vinde, voltemos ao Senhor. Aleluia. Deus, Ele é a fonte de todas as águas. Você entende isso? Que Deus, Ele é a fonte de todas as águas da nossa vida. Ele é o dono de tudo. E o texto continua: o que farei de você, Efraim e Judá, diz ao Senhor. Amados, o nosso amor por Deus deveria ser leal e duradouro. Não como nuvem. Você já viu que a nuvem ela vem e ela desaparece? O nosso amor por Deus, ele tem que ser duradouro. Tem que ser verdadeiro, tem que ser leal. E o Senhor, Ele te pergunta nessa noite: o que te farei eu, igreja? O que te farei eu? Deus, Ele quer um amor verdadeiro por Ele. Deus está cansado de sacrifícios tolos. Deus, Ele quer um coração verdadeiro diante da presença dEle. E o que me chamou a atenção foi que o texto fala que nós não devemos romper o pacto, assim como Adão rompeu.
Adão rompeu o pacto com Deus lá no jardim do Éden. E nós estamos rompendo até hoje. Por isso que o Senhor, Ele fala: quero conhecimento, não sacrifício. Prossegui em me conhecer. Não traga para mim sacrifícios. Oséias observa o estado moral de Israel e ele percebe a necessidade do juízo para aquela nação naquela época. E ele exorta ao arrependimento. E o Senhor, Ele está nos exortando nessa noite, para que a gente venha voltar ao amor dEle, para que a gente venha reconhecer, ter conhecimento dEle, para que o Senhor, Ele venha restaurar a esperança. E para finalizar, abra a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 9. A Bíblia, ela é muito interessante porque o que ela fala lá em Gênesis, ela fala no Novo Testamento. E elas têm uma ligação total. Mateus capítulo 9, verso 13. Vai dizer assim: visto como na prova desta ministração... Não é isso não, peraí. Eita, estou lendo lá em Coríntios, misericórdia. Peraí. Nove 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Não tem como a gente fugir da Bíblia. O texto é bem claro. Ide e aprenda o que é misericórdia quero e não holocausto. O Senhor, Ele quer misericórdia. O Senhor, Ele quer bondade. Ele quer obediência. Ele não quer sacrifício. O Senhor, Ele quer um coração verdadeiro. E lá em Mateus 12, 7... Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado inocente. Amados, a palavra ela é clara. Não tem muito do que se explicar o que o Senhor Ele requer de nossas vidas. Ele quer que nós venhamos ser um povo misericordioso. Um povo que transborde em lealdade, amor e dignidade. E seriedade com a palavra dele. Seriedade com o reino dele, porque nós não estamos num tempo de mais de brincadeira. Os cintos eles já estão sendo apertados para o voo. E Deus enfatiza que Ele quer misericórdia e não sacrifício. Oséias também ele faz uma narrativa profética. Olha que interessante, que no verso 6, no capítulo 6 de Oséias, no verso 2, ele vai dizer para o futuro. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. O Senhor ele está nos ensinando que a renovação e a ressurreição espiritual, ela vai chegar. A ressurreição, ela vai chegar. O Senhor, Ele vai nos ressuscitar no grande dia, amados. Nós vamos ter um corpo glorioso. Nós vamos ter uma renovação espiritual. Nós vamos ter um corpo novo. Nós vamos ter um nome novo. E você tem que estar preparado para esse grande dia, igreja. Porque após 2 dias, Deus vai nos revigorar. Você quer viver essa promessa? Está prestes a acontecer na nossa vida.
E o terceiro dia, nós temos como a ressurreição, que são novos começos. E Deus restaurará o seu povo. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos aguardar. Nós precisamos esperar, mas nós precisamos esperar firmes em Cristo. Nós não podemos virar para a esquerda nem para a direita, porque senão nós vamos perder o avião, tá? Nós vamos perder aí o trem, nós vamos perder a vinda de Cristo no céu e nós não vamos conseguir decolar para Cristo, para os céus. E esse dia ele está próximo. A gente fala isso muito aqui na igreja. O dia ontem foi para Dona Arlete. Hoje pode ser para mim, para você, ou amanhã Jesus ele pode voltar. E aí? Onde está o meu alicerce? Deus ele quer um retorno à intimidade. E isso é essencial para a nossa vida espiritual.